Olá, meu nome é Juliana, sou endócrino pediatra e tenho 2 filhos. Nesse vídeo eu vou falar sobre os 2 principais métodos para introduzir alimentação complementar e compartilhar a maneira como eu fiz com meus filhos que funcionou bem aqui em casa. A recomendação é de que os alimentos complementares sejam introduzidos aos 6 meses, quando o bebê mostra sinais de que está pronto para iniciar alimentos sólidos. Fica com o pescoço bem firme quando sentado, fica curioso pela comida, abre a boca quando o alimento é oferecido, não coloca o alimento para fora com a língua. É importante saber que o leite materno ou fórmula continua sendo o principal alimento para o bebê, sua principal fonte de nutrientes até próximo de 1 ano e deve ser mantido até pelo menos 2 anos de idade. Nós temos basicamente 2 métodos de introdução dos alimentos, o tradicional e o Baby-led weaning. Método tradicional. Nesse método, a introdução dos alimentos é feita em forma de papa ou purê, oferecidos com colher, sendo que as refeições principais devem conter todos os grupos alimentares: cereal ou tubérculo, leguminosa, proteína animal e hortaliças. Para as primeiras papas, pode-se misturar todos eles, mas logo passe a oferecer os alimentos separadamente, para que ele possa sentir o sabor de cada um. É importante que use o garfo para amassar, não o liquidificador ou processador. A carne deve ser desfiada. E não fique muito tempo oferecendo na consistência pastosa. Gradualmente amasse menos ou corte em pedacinhos para manter a textura natural do alimento e para permitir que a criança desenvolva as habilidades de mastigação. Esse método exige mais trabalho para preparar a comida. O controle da quantidade é mais influenciado pelo cuidador, o que pode deixar alguns pais mais seguros por saber exatamente o que o bebê comeu, mas nunca force o bebê a comer mais do que quer. Alguns pais também sentem-se mais confiantes oferecendo alimentos dessa forma. Podem ter medo de oferecer em pedaços. Método Baby-led weaning. Em português, desmame guiado pelo bebê, um termo que pode levar à confusão, pois na verdade não é um desmame, mas sim a introdução de outros alimentos. Não é um método novo, mas ganhou popularidade mais recentemente. Nesse método, são oferecidos alimentos cortados em pedaços, com formato e textura adequados ao bebê, para que ele consiga pegar e comer sozinho no seu próprio ritmo. Esse método permite que o bebê experimente alimentos com texturas e consistências diferentes, com maior facilidade de aceitar vários alimentos mais tarde, estimulando hábitos alimentares saudáveis. O bebê controla o ritmo de comer e quanto quer comer. Esse autocontrole do balanço energético pode prevenir sobrepeso e obesidade. Também estimula a coordenação, as habilidades motoras finas e de mastigação. É mais fácil de preparar, consome menos tempo. O bebê pode participar das refeições comendo ao mesmo tempo que os demais. É mais divertido e atraente para os bebês. Quando eles podem escolher entre uma variedade de alimentos e comê-los em seu próprio ritmo, eles curtem mais, podem criar uma associação mais positiva com a comida. Passa a ser um momento mais prazeroso. Quais são as possíveis desvantagens? Mais bagunça quando estiver se alimentando, claro. E há dúvidas em relação ao ganho suficiente de peso e de alguns micronutrientes como ferro, embora estudos recentes mostrem que, se praticado corretamente, oferecendo além de frutas e verduras, alimentos ricos em proteína, ferro, mais calóricos, não há problema. E a maior fonte de energia continua sendo o leite. Os estudos não mostram um maior risco de asfixia quando são oferecidos os alimentos adequados. Há inclusive um que apontou para um maior risco quando eram oferecidos menos frequentemente alimentos para pegar com as mãos. Regras para o Baby-led weaning. A comida deve ter consistência macia. Não ofereça alimentos duros como nozes e castanhas. Frutas e vegetais duros, como brócolis, couve-flor, cenoura, maçã, devem ser cozidos no vapor até que estejam macios. Sempre corte qualquer alimento redondo, como tomate, cereja e uva. Boas sugestões de frutas são banana, abacate, mamão, melão, pera macia. Forneça também alimentos calóricos, como ovo cozido, omelete, panqueca, macarrão, batata inglesa ou batata doce, aipim. As carnes devem ser macias, cortadas em fatias finas ou tirinhas. Forneça os alimentos em formato que o bebê consiga pegar, pode ser em filetes, até por volta dos 9 meses, que é quando eles desenvolvem o movimento de pinça dos dedos, aí já pode dar pedaços menores. Por enquanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o Baby-led weaning não seja adotado como um único método de introdução alimentar, mas entende que em combinação com o método tradicional pode trazer benefícios. Os estudos não são conclusivos a respeito de qual método é melhor.
e também depende de cada bebê. Mas você não precisa escolher um método, pode fazer um pouco dos dois, o que me parece ser o melhor caminho. Você pode oferecer parte das refeições com colher e também oferecer alimentos que o bebê possa pegar com as próprias mãos. De qualquer forma, algumas dicas são: não ofereça alimentos quando o bebê estiver cansado e irritado. Quando estiver começando, é melhor que o bebê não esteja com muita fome, que não faça muito tempo desde a última mamada, pois assim vai estar mais tranquilo. Comece com quantidades bem pequenas, a intenção no início é muito mais de experimentar, sentir sabores diferentes. Fique sempre junto do seu bebê enquanto ele estiver comendo. Não apresse para que coma rápido e não insista para que coma mais. Permita que ele se suje, isso é importante para ele explorar os alimentos, curtir aquele momento. E não fique limpando o rosto do bebê durante a refeição, isso pode incomodá-lo e criar uma associação negativa com a comida. Quando ele pega sozinho os alimentos, certamente a sujeira é maior, mas também ele terá mais chance de comer de forma independente mais cedo. Tenha uma alimentação saudável em casa. Essa é uma oportunidade para melhorar a dieta da família. Os bebês querem comer aquilo que nós estamos comendo. Para tomar água, não ofereça líquidos doces como refrigerantes, sucos industrializados ou mesmo sucos naturais. O melhor é oferecer a fruta. Não tenha em casa alimentos industrializados como bolachas, salgadinhos, tudo que vier pronto para consumo. Esses alimentos são ricos em gorduras modificadas, açúcar e sal. Dê preferência para alimentos mais naturais. Com relação ao sal, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda não adicionar sal até 1 ano de idade e depois com moderação. Já a Sociedade de Endocrinologia recomenda em pequena quantidade já no início da alimentação complementar, pela questão do iodo e para fazer uma transição para os alimentos da família. Acho que aqui vale o bom senso. Quando eu preparava uma carne, por exemplo, deixava uns pedaços sem sal, mas também oferecia o pão integral que fazemos em casa, que contém uma pequena quantidade de sal ou alguma outra comida da família. Em casa, nós estamos acostumados a usar pouco sal para temperar a comida. Não adianta deixar a criança com uma dieta totalmente isenta de sal até 1 ano e depois passar para os alimentos da família quando se usa muito sal em casa. O ideal é usar pouco sal, então reduza, pois faz bem para todo mundo e nosso paladar se adapta com o tempo. Se precisar, pode ser adicionado um pouco no prato depois. Hoje o Francisco tem quase 4 anos e come com pouco sal. Posso até preparar algo sem sal e ele come da mesma forma. Com meus filhos, acabei fazendo uma forma adaptada dos 2 métodos e também usei muito minha intuição. Mesmo tendo usado às vezes colher, honestamente eu nunca preparei uma papa tradicional com todos os grupos de alimentos. E sinceramente eu acho que as papas não são nada atraentes. Nunca fiz misturas de alimentos, sempre oferecia separadamente. Eu picava em pedacinhos, não amassava. Preferia fazer um bifinho suculento do que uma carne cozida. E ofereci muitos alimentos de forma que eles pudessem pegar. No Baby Led Weaning, cenoura e maçã devem ser cozidas para ficarem macias. Eu preferia deixar a cenoura crua e ralar bem fininho, assim como a maçã dava raspadinha. Assim elas ficam muito mais nutritivas e saborosas, além de ser mais fácil de preparar. E muitas vezes deixava meu filho no colo enquanto eu estava comendo. Ele ficava olhando curioso, eu dava pedacinhos com as mãos. Acho que provavelmente seria assim na natureza. Várias vezes eu segurava um alimento com as minhas mãos para que eles comessem. A alimentação deles nunca foi um problema aqui em casa. E o trabalho para preparar a comida era praticamente o mesmo de preparar os alimentos que nós todos iríamos comer. E a minha escolha de primeiro alimento a ser oferecido é banana. Tem consistência perfeita, macia, fácil de engolir, nutritiva e saborosa. Outra coisa que eu acho importante é deixar que seu bebê explore, toque e coloque na boca folhas e outras coisas na natureza, diferentes texturas, sempre com sua supervisão, é claro. Se tudo que ele colocar de diferente na boca for visto como sujeira, como caca, pode mais tarde recusar experimentar, pode estranhar e ter dificuldade para aceitar certos alimentos. Quando o bebê estiver na fase de colocar tudo na boca, deixe que ele pegue, por exemplo, uma folha de couve. E outra coisa que acho que ajudou também foi ter praticado a higiene natural com eles. Assim o intestino funciona melhor, todo o sistema digestivo acaba trabalhando melhor e o apetite aumenta. Assista meu vídeo sobre higiene natural, um método maravilhoso para auxiliar nas evacuações. O Francisco tem uma aceitação muito boa dos alimentos. Ele come, por exemplo, pimenta, nabo, couve, pepino, alface, salsinha, repolho, brócolis, cenoura e todas as frutas possíveis. Ele realmente gosta de comer, não tem nojo de nada, experimenta de tudo, come de tudo e tem peso normal. Parece que o Augusto vai para o mesmo caminho. Enfim, não há um único caminho para a introdução alimentar, depende de cada família e de cada bebê.
Mas minha sugestão é: deixe seu bebê explorar tudo ao máximo, permita que seu filho se suje, experimente texturas e consistências diferentes, siga um pouco sua intuição. Seja flexível, use colher, mas também dê oportunidade para que ele possa pegar sozinho com as mãos. E nunca insista para comer mais. Comer é algo instintivo e prazeroso para qualquer ser vivo. Não deixe que as refeições sejam vistas como uma obrigação ou favor que estão prestando aos pais. A alimentação deve ser um momento gostoso para compartilhar em família. E é isso, se você gostou, dê um like, me conte como foi a sua experiência e compartilhe para que mais gente conheça esses diferentes métodos de introdução alimentar. Um abraço!